Boa noite a todos. É mais uma vez com muito prazer que eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho do Evangelho de Jesus. Como eu disse na sala de Evangelho, é muito importante para o expositor ver que as pessoas estão se predispondo a se encontrar, se reunir para ouvir o Evangelho, para ouvir os ensinamentos. E para mim é uma alegria muito grande ter todos aqui comigo. É importante porque eu sei que nós abrimos mão um pouquinho dos nossos compromissos, dos nossos afazeres, para estarmos aqui na noite de hoje. Então, por estarmos aqui, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, que esteja conosco, nos inspirando, nos conduzindo, nos envolvendo numa grande egrégora de sentimentos, de pensamentos bons, positivos, tá certo? Mais uma vez aqui, meu obrigada à casa, a Sandra, e vamos ao nosso bate-papo. Eu vou estar conversando hoje com vocês sobre o orai e vigiai. Parece algo muito simples, né? Algo corriqueiro, ore e vigie, mas nós precisamos entender realmente o que é o orar e o vigiar. São duas ações distintas. E é muito importante que tenhamos claro para nós que ambas, tanto o orar como o vigiar, precisam caminhar juntos. Eu não posso simplesmente orar e não fazer a minha parte. Eu não posso simplesmente ficar em vigília e esquecer das minhas orações. A razão e a fé andam juntas. Já há alguns capítulos no Evangelho em que fala que a nossa fé, a doutrina espírita, na realidade, ela nos vem trazendo essa consciência de que já passou do tempo, já passou da época em que a nossa fé era uma fé cega, onde não precisávamos raciocinar, refletir sobre os nossos atos, onde simplesmente colocávamos nas mãos de Deus, atribuíamos a Deus a responsabilidade que na realidade é nossa, e aí esquecíamos de fazer a nossa parte, ou seja, terceirizávamos esse serviço, que na realidade é nosso. Cabe a nós orar, sim, porque quando oramos, entramos em contato com o divino, entramos em contato com a nossa essência, com o nosso Criador. Voltamos para a nossa verdadeira realidade, que é espiritual, que é o nosso alimento espiritual. Então, o orar, sim, todos os dias, todos os momentos, sempre que sentirmos necessidade, sempre que precisarmos, e não precisa só orar para pedir, muito pelo contrário. Temos muito mais a agradecer, porque a oração ela pode ser para agradecimento, um pedido ou um louvor. E nós incorremos sempre no erro de estarmos orando para pedir, sempre pedindo, 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 pedindo. Esquecemos de agradecer. Sempre delegando ao divino a responsabilidade que é nossa. E o que é pior, esquecemos de agradecer. Temos muito que agradecer. A nossa própria permanência, a nossa própria existência aqui no planeta Terra já é algo para se agradecer. Agradecer ao sol, à lua, aos filhos, os animais, à mãe natureza. Temos muito a agradecer. E, então, como eu ia dizendo, é importante estar junto à fé e à razão. Passou-se da época em que a fé era cega. Hoje já estamos numa época, numa era que se faz necessário o nosso raciocínio lógico sobre as coisas.
a fé raciocinada, para que possamos agir com sabedoria. E por que Jesus deixou essa passagem no Evangelho do orai e vigiai? Temos aí alguns aspectos. Os aspectos mais voltados para as questões materiais do nosso dia a dia, da nossa rotina, do ir e vir todos os dias, do nosso trabalho enquanto aqui na Terra. Essa é uma questão. E a outra questão é orarmos por nós mesmos. O que quer dizer isso? Quando Jesus disse orai e vigiai, principalmente, ele quis dizer que estivéssemos atentos a nós, às nossas tendências. Somos seres pequenos, seres imperfeitos, em crescimento, em aprendizado. Então, trazemos junto de nós toda uma bagagem ainda de imperfeição, de acertos, de desafetos. Trazemos. Não há um ser que esteja isento disso. Todos nós estamos aqui e temos as nossas mazelas, as nossas dívidas, algo a ser resolvido, a ser tratado. E o nosso pensamento é a essência do espírito. É a máquina motriz, é o que gera. Nós, enquanto espíritos, somos exatamente o pensamento. Estamos onde nosso pensamento está. E por estarmos envoltos num mundo, num planeta de provas e expiações, de baixa vibração, nós temos as nossas tendências inferiores, as nossas tendências sempre mais para o lado negativo do que para o lado positivo. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não estivermos atentos, vigilantes, por isso do vigiar, nós estamos tendo maus pensamentos, estamos praticando a maledicência, estamos olhando com um olhar maldoso, com julgamento. Então, por isso, do vigiar, é tomar conta de si, é olhar para si, se conhecer, saber das minhas tendências, das minhas fraquezas, os pontos que eu preciso melhorar e vigiar, estar atento, principalmente aos meus pensamentos. Nós temos um grave problema que é pensarmos o negativo. É muito mais rápido e muito mais corriqueiro pensarmos e vibrarmos e sentirmos e vivermos no negativo. Sempre primeiro olhamos para o negativo, para depois enxergarmos o positivo. E quando nós enxergamos primeiro o negativo, eu estou abrindo as brechas, eu estou dando espaço para aqueles irmãos infelizes que estão na erraticidade, que são afins a se aproximarem de mim. Uns me influenciando até mesmo a uma má ação, a uma má atitude. Sabe aquela história que um lado tem um anjinho e o outro lado o diabinho? É exatamente isso. Eu ouço muito mais o lado que está o diabinho, que fica me cutucando, que fica me instigando. Olha, fala mal, olha mal mesmo. Sempre estamos prontos e somos peritos em olhar de forma crítica, de forma de julgamento, julgando o outro, sempre procurando a falha e o erro do outro. E isso é um erro muito grande. É uma falha, uma imperfeição muito grande da nossa parte. Então, quando Jesus disse vigiai, era para nos alertar, foi para nos alertar que devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Por estarmos envolvidos numa esfera, numa energia, numa dimensão mais densa,
por estarmos mais no denso, é muito mais fácil sermos arrastados para o lado negativo. E aí o que acontece quando eu não oro? Eu sou arrastado realmente, porque eu estou distante da minha essência, do meu Criador, eu estou distante do meu divino. Por isso que é imprescindível, fundamental, estar junto à razão, o raciocínio, que é o vigiar, estar atento, prestar atenção, e o orar. Precisamos tomar cuidado com isso. Um, um dos aspectos do orar e vigiar é este: eu tenho que tomar cuidado comigo, porque eu sou o único responsável, eu sou o único causador, eu sou o autor das minhas mazelas, dos meus sofrimentos, das minhas angústias, da minha queda. Ninguém mais, somente eu sou responsável. E como que eu caio? Como que eu entro em sofrimento? Por que que existe também no Evangelho causa atuais das aflições? É um capítulo, é um item específico, causa atuais das aflições, exatamente explicando isso. As nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dores não tem um culpado externo, não tem uma segunda pessoa que é responsável pelo meu infortúnio, e sim, eu mesmo. Eu mesmo sou causador das minhas dores e dos meus sofrimentos. Por quê? Porque eu me distanciei do meu divino, da minha essência. Eu me afastei. Eu já tenho as minhas tendências negativas. Todos nós temos. Um ser que não tenha suas tendências negativas, que não esteja passando por esse processo de depuração, com certeza é um ser que já ascendeu um pouquinho, já saiu dessa esfera, ele já conquistou um degrau a mais e já venceu essa etapa, que não é o nosso caso ainda. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai. E por que ainda orai e vigiai? Muitos de nós, é até corriqueiro ouvir isso, e uma vez que nós temos consciência disso, até incomoda um pouco ouvir essa frase e ver esta situação. Eu oro e confio. Pronto, acabou. Esquece da segunda parte, que é o vigiar. Aí eu orei, tá tudo certo. Deus sabe das minhas necessidades. Ele sabe que ele tem que olhar por mim. Ele sabe que ele tem que velar por mim. Eu orei, eu pedi, não vou fazer minha parte. Eu deleguei, eu transferi a responsabilidade que é minha a Deus. Então eu só orei. Rezei um Pai Nosso, seja lá que oração for, orei. E com isso eu acredito que deu, que bastou, que eu não preciso fazer mais nada e posso sair por aí fazendo e acontecendo, agindo de forma irresponsável, de forma impensada, que nada vai me acontecer. É mais ou menos assim. Eu vou orar, eu vou fazer uma oração, vou fazer um Pai Nosso, vou fechar os meus olhos, rezei, orei e vou atravessar a Via Anchieta. Um horário de pico, de grande intensidade de veículos. E aí, o que vai acontecer? Porque eu orei, porque eu pedi, eu não serei atropelado, é isso? É isso que temos que entender? É dessa forma que temos que entender? São essas questões que nós precisamos avaliar. Eu peço para Deus me dar saúde, eu vou orar e vou pedir para Deus me dar saúde. Mas eu estou buscando a minha saúde? Eu estou buscando a minha saúde mental, a minha saúde espiritual,
A minha saúde através do alimento saudável, do exercício, ou estou sentado de braços cruzados porque eu orei. Então eu posso cometer todos os excessos, posso deixar de me cuidar porque Deus vai olhar por mim porque eu orei. É isso, é assim que funciona. Nesse capítulo que diz respeito a orar e vigiar, nessa parte do Evangelho, existe algo que a doutrina espírita chama de responsabilidade pessoal. Ou seja, o que é isso? Essa responsabilidade é nossa, é minha. Eu tenho responsabilidade sobre mim. Eu tenho que responder por mim. Eu tenho que dar satisfação depois do que eu fiz da minha existência, como eu fiz, como eu agi. Eu tenho que prestar contas disso. Se eu não tenho débito, se eu conseguir, ótimo, eu cumpri. Agora, se eu não conseguir, se eu não fiz, aí eu vou ter os débitos. É onde surgem as aflições das vidas passadas, que numa próxima oportunidade de vida, de estar encarnado, se tornarão causas atuais das aflições. Então, é imprescindível que tenhamos essa consciência, porque senão eu vou passar a vida procurando um responsável pelos meus infortúnios, pelas minhas dores, pelos meus sofrimentos e não vou encontrar, porque o maior responsável sou eu mesmo. Eu sou o causador. Por isso que Jesus nos alertou: vigie, ore, que a tua oração será levada ao Pai, mas vigie. E é importante também salientarmos aqui o que é o orar. Como orar? De que forma? Eu orei, eu pedi e tá tudo certo. Da onde veio essa prece? Como que essa prece foi feita? É uma prece mecânica? É uma prece pronta, decorada, sem sentimento, onde não tem conteúdo, onde não tem sentimento nenhum, vazia, só tem letras, só tem palavras, é assim que é a minha prece? Ou é aquela prece sentida, que vem do coração, aquela prece simples, mas verdadeira, que vem daqui, ó, de dentro do meu ser. Eu costumo falar que quando nós vamos orar, na realidade, nós vamos conversar com o nosso Pai. É um momento em que nós temos que nos pôr em posição de oração e conversar, falar com Ele. Quando essa prece é verdadeira, quando essa prece é profunda, quando essa prece é sentida, não tenham dúvida que a nossa prece é dirigida ao Pai através dos mensageiros que existem, dos espíritos encarregados de levar as nossas preces, os nossos pedidos, os nossos votos. Não tenham dúvida que ela alcança o nosso Pai, ela chega até lá. Mas que saibamos orar, que saibamos pedir, e principalmente o que pedir. Não adianta eu pedir para Deus não me deixar pegar uma doença se eu não fizer a minha parte, não tomar cuidado. Infelizmente, estamos vivendo um momento delicado, né, que é o Covid. Não cabe aqui entrar no mérito da questão, mas é uma situação em que as pessoas não estão se cuidando, onde as pessoas estão cometendo abusos, estão desafiando a razão, estão desafiando a ciência, que até mesmo para a ciência é algo novo. Não há dados certos, não há dados concretos, as pesquisas são muito recentes, muito novas, e
e as pessoas não estão acreditando. E aí não fazem a parte dela. Ora e vai lá para o Centrão de São Bernardo, Centrão de São Paulo, vai para as festas, vai para os ambientes onde há aglomeração, não usa uma máscara porque não respeita nem a si mesmo nem ao próximo, correto? E, não vou pegar não, eu orei, eu confio. Eu pedi antes de sair de casa, ó Pai, me proteja porque eu vou sair na rua, eu vou ter que ir lá em São Bernardo, vou ter que ir lá na 25 de março, no Brás, seja onde for, me protege, viu? Que eu vou até lá desnecessariamente, né? Vou por ir, algo que poderia ser postergado, algo que poderia ser deixado para depois, e aí eu confio que eu não vou ficar doente. É só um exemplo de como somos irresponsáveis nas nossas atitudes, separando o orai e vigiai, separando a fé da razão, quando na realidade ambas andam juntas. Quando nós oramos para Deus, eu falei aqui que nós temos que saber o que nós pedimos. Por quê? Porque nós temos que pedir para Deus que nos dê coragem, que nos dê paciência, que nos dê forças, porque Ele sabe que somos passíveis de erro, de falir, de não aguentar, de não suportar. Então, quando nós oramos, Deus dá sim, com certeza, paciência, força, coragem, resignação, tolerância, humildade, paz de espírito. Deus dá tudo isso para gente. O que Ele não vai dar para nós é aquilo que cabe a nós. O papel que é nosso, Ele não vai fazer. Sabe por quê? Porque existem as leis naturais e imutáveis. E Deus não interfere. Porque a lei é dele. Ele não vai interferir. O que cabe a nós fazermos terá que ser feito por nós. Não vamos esperar que o outro faça ou que nada aconteça só porque eu orei. É importante orar, porém, é importante confiar. Existe no livro, eu até separei aqui, 3 questões, o livro O Consolador, 3 questões que falam um pouco sobre a relação que existe entre a fé e a razão. É onde explica que ambas andam juntas, que é necessário, que uma não dá para andar sem a outra, porque se tivermos fé, simplesmente a fé segue sairmos, tendo as nossas atitudes, os nossos atos, podemos cometer enganos, erros e falhas, porque não estamos agindo com racionalidade, e se Deus nos deu a razão e a inteligência, ela é para ser usada, não foi por acaso. Então, a pergunta 199 deste livro, O Consolador, é a seguinte: poderá a razão dispensar a fé? Aí a resposta: razão e fé devem andar juntas. Quando a fé se separa da razão, o homem entra em miséria e destruição. Então, nesse item, fica muito claro para nós a importância da razão e da fé. Uma não pode estar separada da outra. Quando elas se separam, tenho certeza, começam as aflições. Aí começa o problema. E eu preciso estar atento a isso para identificar, para conseguir enxergar que eu fiz essa separação da fé com a razão e aí começaram a surgir os problemas, as dificuldades, as aflições da vida. A outra pergunta é a
354 do mesmo livro, onde pergunta-se, onde se fala o que é ter fé. O que é ter fé? Crer é uma coisa, acreditar é outra. São diferentes. Nós temos que aprender a trocar em falar eu creio em Deus e começar a usar eu sei da existência de Deus, eu sei da essência de Deus, eu sei da presença de Deus em tudo que está à minha volta, na mãe natureza, nos entes que estão do meu lado, no próximo, nos animais, enfim, tudo onde há vida, seja numa planta, no micro como no macro, existe ali a presença de Deus. Então não é eu creio, é eu sei, eu acredito em Deus e sei que Ele está comigo. A partir do momento em que eu queira estar com Ele, a partir do momento que eu me dirijo a Ele, recorro a Ele, não somente para pedir, porque somos eternos pedintes mesmo, infelizmente. Enquanto nós não tomarmos consciência, vamos só pedir, porque nós terceirizamos, nós delegamos ao outro uma responsabilidade que é nossa. Eu tomo atitudes confiando em Deus que nada vai acontecer comigo. E não sou precavido, eu não tomo cuidado, eu não vigio, eu não faço a minha parte. E isso é para tudo, em todos os âmbitos. Eu saio para dirigir, faço uma oração. Tá, maravilha, Deus vai olhar por você. Você pediu, ele vai te acompanhar, os seus anjos vão te acompanhar. Só que aí eu chego na via Anchieta, eu dou 200 por hora, Deus vai pisar no freio e falar, ô minha filha, freia aí um pouquinho, porque você excedeu a velocidade. Ou eu coloco uma tarja lá no meu carro, guiado por Deus. Deus está me guiando e me protegendo. Aí eu saio igual louco dirigindo, desrespeitando os limites de velocidade, mas nada vai acontecer porque eu orei antes de sair de casa. É assim? Então temos que tomar cuidado, temos que estar atentos a estas questões do orar e vigiar. A outra questão é a 355, onde diz que, ou melhor, se pergunta: será fé acreditar sem um raciocínio? Aqui nos reporta a questão da fé raciocinada. Eu preciso raciocinar, pensar para poder ter fé, que é onde o Evangelho já vem nos alertando, os Espíritos vêm através de inúmeras biografias, né, de vários livros, biografias não, bibliografias, dizendo da importância da nossa fé. Já estamos prontos e capacitados para refletirmos sobre isso. Aí a resposta é a seguinte: acreditar sem fé, essa fé que a gente diz que é fé, é algo ainda muito embrionário, muito pequenininho. Não é a fé robusta, a fé forte, a fé que vai me movimentar, a fé que vai me levar, a fé que vai me dar forças. Então, é importante que a fé e o raciocínio estejam juntos. E ainda vai mais adiante. Mesmo para crer em algo, necessito de raciocínio e sentimento para que a alma edifique a fé em si mesmo. É o que eu estou dizendo agora. Precisa de ser uma fé robusta, uma fé raciocinada, uma fé inteligente. Como que eu posso ter fé que eu não vou bater o carro se eu sair a 200 por hora? Como que eu posso ter fé se eu vou atravessar a Via Anchieta num horário de pico, de alto congestionamento?
É irracional pensar dessa forma. É ilógico pensar desta forma. E aí ele vai mais adiante. Admitir as coisas sem uma análise dos fatos é caminhar para os absurdos, onde a criatura age de forma irresponsável. Então, é imprescindível que tenhamos claras estas questões. O que quer realmente dizer o orai e vigiai? Como eu disse, o evangelho, ele é a parte religiosa, a parte da doutrina espírita, mas tem a parte filosófica, por isso que o kardecismo, a doutrina espírita, ela também é filosofia. Porque onde ela diz que nós temos responsabilidade pessoal, ou seja, ela está mostrando para nós que a responsabilidade é nossa, que sou eu que tenho que fazer o meu papel, sou eu o agente. O contrário disso, nós entramos num processo deformador. O que é isso? Eu começo a achar que eu sou vítima, eu começo a achar que eu sou um coitado, que tudo dá errado para mim. Eu vou numa contramão. Se eu sou responsável pelos meus atos, se eu que tenho que responder por eles, agir com sabedoria, agir com bom senso, crítico, sem neurose, sem excessos, certo? Sem exagero para cair numa paranoia, porque aí também, onde está a fé? É o equilíbrio entre a razão e a fé. Tem que ser algo equilibrado. Eu vou utilizar novamente o exemplo da via Anchieta da velocidade. É algo equilibrado. Eu tenho que ter claro para mim que se eu atravessar, eu vou ser atropelado. Não é porque eu orei, que eu pedi, que nada vai acontecer. Não é porque eu orei e pedi antes de sair da minha casa que eu vou pegar uma estrada, que eu vou dirigir, que eu vou fazer uma viagem, que se eu não tiver o limite da velocidade dentro dos padrões, que eu não corro o risco de sofrer um acidente. Eu tenho que ter muito claro isso para não cair em excesso, em desequilíbrio. Mas quando eu entro num processo deformador, eu estou entrando num processo de vitimismo. Ó vida, ó Deus, eu sou um coitado, tudo acontece comigo, nada dá certo. Eu rezo, eu oro, eu peço e tudo continua dando errado. É lógico, eu estou fazendo tudo errado. Não tem como dar certo. Dentro do teatro da vida, nesse palco, eu sou o ator principal. Eu sou o protagonista. Quem está à minha volta é coadjuvante, não tem a responsabilidade que eu tenho. Eu estou fazendo a minha história, eu estou escrevendo a cada segundo, a cada momento, os capítulos da minha vida. Eu preciso ter isso claro para mim agir comigo mesmo de forma honesta, de forma lícita, de forma limpa, e para com o outro principalmente, e também agir com o outro com um olhar de responsabilidade. Eu não posso ser irresponsável comigo e, consequentemente, com o outro. Não dá para ser desta forma. Então, por isso que Jesus disse: orai e vigiai, para que possamos tomar consciência disso. E uma outra questão, para a gente estar encerrando, porque o assunto é bem extenso, dá para a gente conversar bastante. No Evangelho, conta-se uma história assim, que havia um homem no deserto, já andando há algum tempo, com muita sede, com muito cansaço, e ele orava.
Ele orava, ele orou muito, pediu muito, meu Deus, me ajuda, meu Deus, eu preciso de água, eu já estou sem força, eu já não aguento mais, socorro, ouça as minhas preces. Ele pediu, tá? E essa prece foi levada até o pai. Deus ouviu a prece dele. Só que ele achou que Deus ia se materializar, que um ser divino, um anjo divino ia se materializar na frente dele e oferecer o copo com água. Achou que um anjo ia falar para ele como eu estou falando com vocês. Olha, meu irmão, vai ali mais adiante, entre a esquerda, entre a direita, aí você faz uma curva, ali na frente tem uma descida, e depois tem uma subida, lá na frente tem um oásis. Ali você vai encontrar água. É o que ele esperava encontrar. Ele acreditou nisso, que orando, Deus ia permitir a materialização de um anjo, de um ser divino, que fosse dar todas essas coordenadas para ele. Pois bem, ele perdeu as forças, não suportou a sede, não suportou o calor, não suportou o cansaço, caiu ao chão. E ele teve uma intuição de prosseguir um pouco mais à frente, que logo ali à esquerda ele encontraria água. Passou isso pela cabeça dele. Ele teve essa ideia, mas não, ele estava esperando um anjo. Ele queria ver um ser celeste na frente dele, indicando onde era o oásis, onde ele encontraria água. E ele, com ele mesmo, no íntimo dele, ele ouvia essa voz. Meu irmão, vai um pouco mais adiante, levanta, vai ali mais adiante, que ali na frente você vai encontrar a água, você vai encontrar o alívio para a sede, para o cansaço, ali você vai poder se refrescar. Ele não ouviu, ele não deu atenção. O que é essa história, essa passagem do Evangelho, essa exemplificação vem nos mostrar? Que muitas vezes nós oramos e esperamos que um anjo se materialize na nossa frente e faça por nós. No caso da história, que esse anjo nos traga o copo com água. É isso que nós esperamos da vida. É isso que eu faço quando eu só oro, quando eu não estou atento e quando eu não tenho a consciência que eu sou o agente. Eu não sou e não estou aqui como um ser passivo para orar, sentar no sofá e cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. Eu preciso ir, eu preciso fazer acontecer. Está faltando comida dentro da minha casa? Eu vou orar, com certeza. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda me indicando um emprego, que as portas se abram, que apareça algum trabalho para mim. Mas alguém vai bater na minha porta e falar: olha, Rosana, você orou e veio um anjo aqui e me falou que você está precisando de emprego porque você está sem alimento, então nós vamos te oferecer o emprego. É o exemplo da história. Não vai acontecer isso. Eu vou orar, vou ter fé, vou acreditar, e por eu ser um agente transformador, eu vou buscar, eu vou atrás. Eu vou levantar cedo, eu vou fazer a prece de novo, vou respirar fundo, vou pensar positivo, que eu vou encontrar um emprego. Se não for hoje, pode ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois de amanhã, mas eu vou encontrar esse emprego. Então é isso que nós fazemos. Oramos e esperamos um anjo celeste se materializar à nossa frente e fazer por nós, quando na realidade somos nós que devemos fazer, somos nós que devemos ser o agente transformador,
o que vai realizar, o que vai buscar. E é isso que Deus espera de nós, a nossa ação. E não simplesmente orar. Porque Ele não vai nos dar o emprego, tenho certeza disso. Ele vai nos dar a saúde, a disposição, o bom ânimo para levantarmos cedo para ir buscar esse emprego. Ou seja lá o que for, seja o que for, em que âmbito for, Ele vai nos proporcionar a condição para ir buscar. Mas quem tem que ir sou eu. E é assim que acontece. Muitas vezes, todas as vezes que nós oramos com fé, com sentimento e acreditando, Deus envia seus anjos, seus enviados, deem o nome que quiserem. Deus envia. Nós temos que estar receptivos, perceber através da nossa intuição, do nosso sentimento, por isso a importância de sentir o que está sendo feito, o que está sendo pedido, e aí passarmos a agir. Se acharmos que somos seres passivos e que a responsabilidade não cabe a nós, estaremos estacionados e não andaremos, não cresceremos. Estaremos atribuindo a Deus uma responsabilidade que é nossa. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade, o momento, e espero ter contribuído, ajudado, traga reflexão, não só para quem esteve presente, mas quando nós viemos aqui para falar, quem aprende também somos nós, principalmente somos nós. Então, meu muito obrigada mais uma vez a presença de todos